Paz do Senhor, irmãos. Eu não preciso dizer para os irmãos que eu estou tremendo. Mas eu sei que estamos em família. E se por acaso a irmãzinha aqui der alguma rata, os irmãos me perdoem em nome de Jesus. Amém? Antes de entrar direto na palavra que o Senhor tem me dado, nós estamos no mês das mulheres, né? E eu não poderia esquecer disso. Mas eu também não poderia esquecer, obrigada, que a luta das mulheres hoje em dia é muito agressiva, né? Das mulheres empoderadas, como elas se chamam. Mas eu vou lembrar aqui de uma mulher que Jesus deu poder. Não é o poder que o mundo dá, mas é o poder que o Senhor Deus nos dá. Eu quero falar alguns minutos sobre a mulher samaritana, que se encontra em João 4:9. Eu vou ser bem breve, porque o Senhor tem me dado outro assunto. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu calmamente. Esse calmamente é por minha parte. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e este lhe daria água viva. Quer poder maior que esse? Vou repetir. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Esse é o poder que nós mulheres precisamos. O poder da água viva em nós. Não é o poder contra os homens, não é o poder contra o governo ou a favor do governo, não é poder para tantas outras coisas, né? Humilhar o homem, pisar no homem, se sentir se sentir empoderada, não. Isso é um poder que Satanás está preenchendo a cabeça das mulheres. Mas se você, mulher, se eu, mulher, pedir água viva ao Senhor, Ele te dará água viva, a água que sai do trono de Deus. Que você seja feliz no mês internacional das mulheres, né? Não se esqueça que o autor e consumador da nossa fé, Ele nos dará água viva, a água que sai do trono. E você será poderosa em Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero entrar no assunto que Deus me deu. Que é a respeito da fé. Então eu coloquei assim: a fé natural é uma confiança com base na alta probabilidade de algo a ser verdadeiro. Não é uma certeza absoluta, muito menos uma prova. Até mesmo o ateu utiliza esse tipo de fé. E a fé, segundo a Bíblia, é uma fé sólida e racional, com base em algo confiável e eterno. Certeza absoluta, sem espaço para dúvidas, nos levando a agir de acordo
com a palavra de Deus, com a Bíblia. E nos conhecimentos pleno de Deus, o único que conhece todas as coisas. E quem conhece todas as coisas é o nosso Deus. E podemos encontrar isso em Salmo 139, 3 e 4. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Aqui nós vemos que o Senhor, Ele não amou só a igreja dele. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Como a palavra diz em João 3,16. Para crer, precisamos ter fé. Trata-se de uma ação e não depende da emoção. Então, nós podemos ler em Hebreus 11. Eu marquei aqui direitinho para não me perder. Os irmãos me perdoem porque eu estou com a minha mão meio atrapalhada, né? Por causa do acidente, mas glória a Deus. Então, nós lemos lá, em Hebreus 11. Irmãos, eu gostaria de ler essa passagem na íntegra, para que nós possamos meditar o que é fé e como essa fé em Deus chegou até nós. Então, vamos lá. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu vou repetir. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Versículo 11, eu vou até o fim, tá, irmãos? Em nome de Jesus.
Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O Senhor tem prometido alguma coisa para você? Você tem esperado nas promessas do Senhor? Veja os testemunhos. Versículo 12. Assim, aquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar, como a areia da praia do mar. No 13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. O Senhor tem nos preparado uma cidade. Não é essa terra cansada, onde você vai no supermercado e compra produtos orgânicos, que se diz tão bem tratados, sem nenhuma pesticida, e você come aquele produto na certeza que é orgânico, e aquele produto começa a te fazer mal. Porque a terra está cansada. A terra, por mais bem tratada que ela esteja, ela está cansada por causa do homem. Mas o Senhor, Ele tem nos preparado uma pátria nova. Ele tem nos preparado a cidade celestial. Por isso nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas. A promessa estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, os filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho de Faraó, filho da filha do Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Será que nós estamos querendo desfrutar as coisas que o mundo tem nos oferecido?
Moisés, ele se recusou a ser chamado príncipe, rei, a ser considerado rei, né? Mas ele se colocou no meio do povo chamado por Deus. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Você já foi maltratado pelo povo de Deus? Pelo povo que se diz do Senhor? Prometo não chorar. Irmãos, teve uma época na minha vida que o Senhor me chamou tão fortemente para o trabalho, tão fortemente, mas eu era muito inexperiente, eu tinha 25, 26 anos. Irmãos, a obra foi tão pesada. Eu trabalhei com viciados, né? Com uma casa de mulheres. De mulheres que usavam droga, né? Usavam droga, eram algumas prostitutas. E o Senhor me colocou naquela casa, aqui perto, em Itapevi. Irmãos, era uma guerra. Se os irmãos conhecem casa de recuperação, sabem como que é. Como que é triste. Porque são pessoas que não têm temor nenhum. Eu estou dizendo assim que chegam na casa. Não conhecem nada da palavra de Deus. Só conhecem das coisas do mundo. Eu não quero passar do tempo, viu, Moisés? Mas, e sofri muito ali, sabe? Sofri muito. Mas, para encurtar a história, Deus me deu vitória. Eu trabalhei 2 anos naquela casa. E vi muitas coisas terríveis acontecer. Mas também vi muitas mulheres que até hoje se converteram e estão nas mãos do Senhor. A obra do Senhor não é fácil. A obra do Senhor, ela requer tudo de nós, tudo. Tudo. É uma entrega total ao Senhor. Coração, mente e alma entregues ao Senhor, para que Ele possa trabalhar, primeiramente em nós, e depois naquele que está sendo guiado. Por amor de Cristo, eu estou aqui no 24. Pela fé, Moisés já adulto, né? Já falei. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Esse é Deus, né? Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Esse é o nosso Deus. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões, apagaram
o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em água, em fuga, exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e degolados e colocados na prisão, ao fio da espada. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por causa da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Você e eu queremos ser recompensados nessa terra por aquilo que temos feito para o Senhor? Muitos estão oferecendo tantas coisas, né? Principalmente prosperidade. Prosperidade é uma palavra da hora, né? Você dá 100, Deus vai te dar 1000. Você vai ter uma casa nova, um carro. Tantas coisas que este mundo oferece. Se você estiver na igreja e dar o seu dízimo, ou oferecer uma casa para que a igreja usufrua dessa casa, e tanta gente decepcionada, tanta gente abandonando a fé, tanta gente procurando se alimentar em outras fontes, a não ser a palavra de Deus, tanta gente desorientada, tanta gente não querendo nem ouvir falar do Evangelho, e tanta gente esperando a recompensa nessa terra. Mas todos esses que foram citados nesta palavra, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Em Apocalipse, eu não sei agora o versículo, que aqueles que estão, os 24 anciões, se eu estiver errada, me corrijam, por favor. Eles clamam ao Senhor: até quando, Senhor, vamos esperar? Até quando vamos esperar para sermos recompensados do nosso trabalho? Até quando, Senhor? E nós, no nosso imediatismo, nós queremos aqui e agora. Não queremos sofrer nada por amor a Cristo. Por nada. Sabe, irmãos, depois que eu sofri esse acidente, o Senhor abriu tanto a minha mente, sabe? Deus é tão maravilhoso. Tudo que vem sobre nós, Deus tem um propósito. Deus abriu tanto a minha mente, que a minha vida, a sua vida, pode ser resgatada a qualquer momento. Nós podemos fazer planos, buscar tantas coisas, buscar
tanta glória neste mundo, mas a nossa vida pode ser ceifada a qualquer momento. Como nós somos frágeis. Eu pude observar como eu sou frágil. Há um mês atrás, nós perdemos uma amiga que se sentiu mal, estava estendendo a sua roupa na laje, se sentiu mal, desmaiou, bateu a cabeça na laje e morreu instantaneamente. Uma mulher de 60 anos, jovem ainda, né? 60 anos. E não só ela, a gente tem ouvido tantos testemunhos, ainda mais agora, com esse negócio da Covid, de tanta coisa, né? Tanta doença nova que tem aparecido. Nós podemos ser ceifados. Mas o Senhor nos promete que Deus havia planejado algo melhor para nós. Algo melhor do que essa terra cansada. Dessa terra que não está dando mais fruto. Essa terra cansada, exausta, onde os alimentos são comercializados por homens inescrupulosos. Um dia desse na televisão, nós vimos, olha irmãos, está tudo aqui, eu não estou falando nada do que está aqui, mas glória a Deus. Nós vimos o pessoal que tem sítio, que planta, tá, derramando no chão tomate, fruta bonita, porque não alcançaram o preço para venda. Tanta coisa estragando, batata, e tanta gente passando necessidade. Que mundo é esse que nós estamos vivendo, né? Mas o Senhor tem planejado algo melhor para nós. Algo superior. Que muitas vezes ainda não passou sobre nossa cabecinha. Para que conosco, esses homens e mulheres, fossem conosco. E nós, aperfeiçoados com eles, pela palavra do Senhor. Então, irmãos, o que eu quero deixar para os irmãos é que nós podemos sim, é claro, buscar coisas melhores para a nossa vida, mas não colocar o nosso coração nessas coisas. Não colocar a nossa salvação para buscar coisas que o mundo está nos oferecendo. Que Deus possa nos ajudar a estarmos lá, junto com esses heróis da fé, juntos com Ele, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Amém.